Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni. Nós vamos continuar nosso estudo escatológico. Desde já eu agradeço a Deus, pela sua vida, pelo seu apreço a essa temática tão importante que é a escatologia, doutrina que ensina acerca das coisas que ainda estão por vir. A doutrina das últimas coisas é a escatologia, uma ciência tão fascinante, tão maravilhosa, cheia de detalhes, nuances, que podem nos levar a conhecer mais profundamente as coisas que ainda hão de acontecer, as profecias bíblicas, as coisas maravilhosas que a palavra de Deus nos relata. Mas antes de nós começarmos, o nosso tema hoje será as ressurreições associadas à segunda vinda de Cristo. Nosso vídeo anterior, nós falamos o porquê que nós cremos na segunda vinda de Cristo e quais são as implicações que isso trazem essa doutrina tão importante da fé cristã para a nossa vida. Ou seja, o crer na segunda vinda de Cristo, o que isso produz no coração de cada cristão. E agora nós vamos compreender um pouquinho mais como é que vai acontecer essa questão das ressurreições que estão associadas à segunda vinda de Cristo. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui no sininho para receber as notificações, clica na inscrição do nosso canal para você conhecer mais a Deus através das Escrituras Sagradas. Nós precisamos entender, queridos, que o Antigo Testamento sempre associou a esperança da ressurreição, a esperança também messiânica do dia do Senhor. Os judeus têm até hoje isso na cabeça. Então, como por exemplo lá no livro de Daniel, a ressurreição de Daniel 12:2 é vista como um acontecimento posterior à época da tribulação, sobre o desolador. Daniel 12:1 menciona acerca desse desolador. Quem é esse desolador? O anticristo. Nós sabemos, já vimos isso em vídeos anteriores. Lá em Isaías também, a ressurreição, em Isaías 26:19, é apresentado também com uma referência à indignação. Você pode ver isso lá em Isaías 26, versículos 20 a 21. E no Evangelho de João, nós vemos a ressurreição sendo apresentado aqui como uma esperança associada ao último dia, ou seja, ligado a esse último dia, ou também conhecido como o dia do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, 24, você pode ver isso que nós estamos falando. Já que isso é verdade, e é necessário, é claro, analisar a segunda vinda de Cristo em relação com o plano de Deus acerca da ressurreição, nós sabemos que não é possível, então, nesse sentido, examinar toda a doutrina da ressurreição, de uma forma geral, mas temos sim de limitar o estudo aos aspectos aqui, obviamente, e a nossa ênfase nesses vídeos mais escatológicos ou proféticos dessa doutrina tão importante da fé cristã, que é a doutrina acerca da ressurreição. Então, prontamente, nós observamos que a ressurreição é uma doutrina cardinal, essencial da palavra de Deus. O tema da ressurreição de Cristo dominou o ministério dos apóstolos, principalmente após a ascensão de Jesus. É um ponto, a ponto de quase excluir a sua morte, ou colocar a morte de Cristo em segundo plano, porque a ressurreição estava sempre a priori aqui, num primeiro plano. Então, em mais de 40 referências no Novo Testamento, nós vemos o termo ressurreição, ou uma referência à ressurreição de Jesus, com a possível, talvez, exceção de Lucas 2:34, onde o termo aqui é usado de maneira diferente. Geralmente, esse termo ressurreição é sempre usado em referência, obviamente, a uma ressurreição literal, real, ou seja, um corpo moribundo, alguém que morreu, sendo ressuscitado literalmente. Jamais é utilizado em sentido espiritual ou alegórico ou não literal. E relaciona-se ao surgimento, ao soerguimento, ou seja, do corpo físico. O corpo físico, que outrora estava morto, foi retornado à vida ou voltou a viver. Então, isso teremos, obviamente, como um pressuposto e não como um objeto de debate aqui através desses vídeos nesse momento, tá bom? Quais são os tipos de ressurreição? É muito importante nós compreendermos
quais são os tipos de ressurreição mencionados na palavra de Deus, até para nós tratarmos de maneira escatológica, profética, esse assunto. Então, nos aprofundando nessa questão dos tipos da ressurreição, as Escrituras, mencionam 2 tipos de ressurreição, que são previstos pelo plano de ressurreição, obviamente, de Deus. Primeiro, a Bíblia menciona a chamada ressurreição para a vida. E logo em seguida, a Bíblia menciona também a ressurreição para juízo eterno, ou para a morte. Nós vamos começar então falando o que é a ressurreição para a vida. Então, a Bíblia Sagrada nos revela que existe uma série de passagens que ensinam essa parte característica do plano da ressurreição, a ressurreição para a vida. Por exemplo, tem um trecho da palavra de Deus que menciona assim: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, diz a palavra de Deus, porém tu a receberás na ressurreição dos justos. É o que menciona o Evangelho de Lucas, capítulo 14, de 13 a 14. Tá bom? Então aqui nós vemos uma referência à ressurreição para a vida, ou aqui mencionado, em termos literais, como a ressurreição dos justos. Também Filipenses 3, de 10 a 14, fala sobre isso. A Bíblia diz: para o conhecer, ou seja, Cristo aqui, uma referência a Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele, na sua morte, ou seja, com Jesus, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. É o que nos fala Paulo aqui, quando ele menciona a ressurreição, ele está falando literalmente sobre a ressurreição, aquela que é voltar a ter vida dentre os mortos. Filipenses 3, de 10 a 14, é essa menção. Hebreus 11, 35, também tem uma referência sobre a ressurreição, quando a Bíblia diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Está lá no famoso capítulo 11, famoso capítulo dos heróis da fé. Então tem essa menção às mulheres que receberam, através da ressurreição, os seus mortos, que foram torturados, que não obteram resgate, mas obteram, pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo, uma superior ressurreição. Hebreus 11, 35. João 5, 28 a 29, a Bíblia Sagrada também fala sobre a ressurreição aqui. Literal, sempre lembrando aqui: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, diz a Bíblia Sagrada, ouvirão a sua voz. A voz de quem? De Cristo. E sairão dos seus túmulos, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo eterno. João 5, 28 a 29. Apocalipse 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Então aqui uma referência também, 1000 anos, se lembre que é uma referência ao reino milenial, ao milênio. Então é Apocalipse 20, versículo 6. Então, essas referências bíblicas que nós estamos trazendo aqui para vocês, mostram que há uma parte do plano da ressurreição chamado de a ressurreição dos justos, é o termo bíblico, ou então a ressurreição dentre os mortos, ou então usado muitas vezes como uma superior ressurreição, ou então também a nomenclatura bíblica é a ressurreição da vida ou a primeira ressurreição. Todas essas expressões levam a crer ao estudioso da palavra de Deus que há sim uma espécie de separação, ou seja, a ressurreição da parte daqueles que estão mortos, a qual deixa inalterada a condição de alguns mortos, enquanto os vivificados sofrem o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, uma transformação completa no arrebatamento da igreja ou na entrada milenial. Blackstone, um dos grandes estudiosos dessa área da escatologia, ele nos diz o seguinte quando ele menciona sobre a ressurreição da vida. Ele diz assim:
Se Cristo está vindo para ressuscitar os justos 1000 anos antes dos injustos, seria natural e imperativo que essa primeira ressurreição fosse chamada de ressurreição dos dentre os mortos, já que o restante dos mortos serão deixados. Isso é justamente o que é feito com extremo cuidado na palavra de Deus. Então, ele consiste no uso que se faz do texto grego das palavras eknekron, tá? São ressurreição. Essas palavras significam dos mortos ou dentre os mortos, o que implica também outros mortos serão deixados para trás. É o que diz Blackstone, um especialista em línguas originais. Também quando nós pensamos, segundo Blackstone, sobre a ressurreição, ele menciona que a ressurreição, ou necron, ou eknekron, dos mortos, é aplicada a ambas as classes, porque todos serão vivificados. Mas a ressurreição, ou a palavra no grego aqui, eknekron, dentre os mortos, não é aplicada nenhuma vez aos injustos. Ou seja, a última expressão, eknekron, é usada ao todo 49 vezes, a saber, 34 vezes para expressar a ressurreição de Cristo, que sabemos ter sido ressuscitado dentre os mortos, e 3 vezes para expressar a suposta ressurreição de João Batista, como Herodes pensava. Fora, ressurreto dentre os mortos aparece também 3 vezes para expressar a ressurreição de Lázaro, mencionado na Bíblia, nos Evangelhos, que também foi ressurreto dentre os mortos. E em 3 ocasiões, em 3 passagens, ela é usada figuradamente para expressar a vida espiritual que surge da morte causada pelo pecado, conforme nós vemos em Romanos 6,13, Romanos 11,15 e Efésios 5,14. Ou seja, essa palavra eknekron, ela é empregada em Lucas 16,31 também, quando a Bíblia diz, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eknekron aqui. E em Hebreus 11,19 temos a fé de Abraão, de que Deus ressuscitaria Isaque dentre os mortos, eknekron de novo aqui, a palavra grega. E nas 4 vezes restantes na Bíblia Sagrada, ela é usada para expressar uma ressurreição futura dentre os mortos, isto é, lá em Marcos 12:25, quando ressuscitarem dentre os mortos, diz a Bíblia. Em Lucas 20:35-36, quando a Bíblia menciona a ressurreição dentre os mortos. Em Atos 4:1 e 2, quando a Bíblia menciona a ressurreição também dentre os mortos. E em Filipenses 3:11, aqui a tradução literal também é a ressurreição para fora dos mortos, em que a construção especial da linguagem aqui, grega no original, dá uma ênfase especial à ideia de que essa é uma ressurreição para fora, do meio dos mortos. Ou seja, essas passagens mostram claramente que ainda haverá uma ressurreição dentre os mortos, isto é, que parte dos mortos será ressuscitada, antes de todos serem vivificados. O Schausen, um outro teólogo, afirma que a expressão seria inexplicável, caso não derivasse da ideia de que dentre a multidão de mortos, alguns ressuscitarão primeiro. Qual é essa ressurreição primeira? A ressurreição para a vida. Tá? Essa menção é feita numa obra do Blackstone, W.E. Blackstone, na sua obra Jesus is Coming, ou Jesus está voltando ou vindo, tá bom? Então, visto, como nós estamos falando aqui, que a ressurreição é composta de várias partes, essa geralmente chamada primeira ressurreição, ou a ressurreição dos justos, podendo também ser chamada com maior clareza, como em João 5,29, João chama de ressurreição para vida. É, claro, a parte do plano da ressurreição na qual os indivíduos são vivificados para a vida eterna, para viverem para sempre com o nosso Senhor e Salvador. Então, essa ressurreição para a vida inclui todos aqueles, em qualquer ocasião, que tenham sido ou venham a ser vivificados para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O destino aqui, não o tempo, determina que a parte do plano da ressurreição, algum acontecimento deve ser também atribuído aqui. É o que nós vemos pensando em tudo isso, que esses especialistas sobre as palavras ressurreição no original
nos ensina, tá bom? O segundo destaque que nós trazemos aqui é que a ressurreição, além de haver uma ressurreição para a vida, a primeira ressurreição mencionada na Bíblia, existe um outro tipo de ressurreição, que a Bíblia menciona, que é a ressurreição para a condenação eterna. Ou seja, essa ressurreição para a condenação, as Escrituras antecipam outra parte do plano da ressurreição, que trata agora, já não dos justos, não dos crentes, mas sim dos incrédulos. E essa é o que a Bíblia chama de segunda ressurreição, ou também chamado de a ressurreição para a condenação. João 5,29, a Bíblia diz: os que tiverem praticado o mal serão ressurretos para o juízo, para a ressurreição do juízo. Apocalipse 20, versículo 5, a Bíblia diz que o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E aí surge o quê? O grande trono branco mencionado lá em Apocalipse 20, de 11 a 13, que aparece aqui a ressurreição dos infiéis, dos ímpios, dos incrédulos. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 20, de 11 a 13, a Bíblia menciona em Apocalipse: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, Jesus aqui, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Que trono é esse? Diante do trono de Cristo. Deu o mar os seus mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, conforme Apocalipse 20, de 11 a 13, menciona isso. Então, visto que a primeira ressurreição foi completa antes de começar o que a gente chama de reino dos 1000 anos, ou reino milenial, conforme nos relata cronologicamente Apocalipse 20, versículo 5, os mortos mencionados já logo em seguida em Apocalipse 20, de 11 a 12, só podem ser os que foram deixados para trás na ressurreição antes do milênio, né? Dentre os mortos, que constitui aqueles que serão vivificados no final do milênio, já para a condenação eterna, para serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre, conforme afirma Apocalipse 20, ok? Então a segunda ressurreição bíblica, profética, escatológica, mais bem denominada aqui como ressurreição para a condenação, inclui então todos os que são vivificados com o corpo do pecado, detonado, corrompido, mas são vivificados, trazidos à vida, né, novamente, ressuscitados para um julgamento eterno diante do grande juízo do trono branco, conforme diz a palavra de Deus. Então, não é a cronologia que determina quem participa da segunda ressurreição, mas sim a sua vida nessa terra e o destino do ressurreto, conforme o juízo do próprio Deus, ok? No vídeo seguinte nós vamos falar sobre a hora dessas ressurreições e vamos falar um pouquinho mais sobre a ressurreição no segundo advento de Cristo. Continue conosco, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Siga os nossos canais, lembre-se, Maranata, vem Senhor Jesus, dê um joinha, deixe seus comentários, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, onde nós estamos ensinando, claro que com não ênfase em tudo aquilo que a Bíblia diz, que seria impossível em tão pouco tempo, mas com ênfase escatológica, profética, acerca da ressurreição na segunda vinda de Cristo, ok? Deus abençoe vocês, a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua vida. Amém.